Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, Regra das Três Pistas, título original Three Clue Rule, escrito originalmente por Justin Alexander em seu blog intitulado The Alexandrian, em 9 de maio de 2008. Cenários de mistério para jogos de RPG ganharam a reputação de se transformarem em perfeitos desastres. Os PJs acabam se desviando descontroladamente do curso ou falhando em encontrar pistas específicas e todo o cenário irá parar completamente ou cair desesperadamente do penhasco mais próximo. Os jogadores ficarão incertos do que deveriam estar fazendo. O mestre sentirá como se tivesse feito algo errado e toda a noite provavelmente terminará em tédio, frustração ou ambos. Aqui está um exemplo típico. Quando os personagens se aproximam de uma cena de assassinato, eles não vasculham por fora da casa. Então, eles nunca encontram as pegadas de lobo que se transformam em pegadas de um humano. Eles falham no teste de procurar as cartas de amor escondidas. Então, eles nunca se dão conta de que ambas as mulheres estavam sendo cortejadas pelo mesmo homem. Eles encontram a caixa quebrada com um escrito: Carnes de Dania. Mas ao invés de voltar para interrogar o açougueiro local, com quem falaram mais cedo, eles decidem ir vigiar a fábrica de processamento de carne mais próxima. Como resultado de problemas como esses, muitas pessoas chegam a uma conclusão errônea. Cenários de mistério em RPGs são uma má ideia. Em um típico mistério de assassinato, por exemplo, o protagonista é um detetive brilhante. Os jogadores provavelmente não são detetives brilhantes. Portanto, cenários de mistério são impossíveis. Ou, como alguém me disse uma vez, os jogadores não são o Sherlock Holmes. Embora a conclusão seja incorreta, há um elemento de verdade nisso. Por exemplo, em Um Estudo em Vermelho, Sherlock Holmes está investigando a cena de um assassinato. Ele descobre um pequeno monte de cinzas no canto da sala. Ele os estuda cuidadosamente e é capaz de concluir que as cinzas vieram de um charuto Tristinópoli. Agora, vamos analisar como este exemplo relativamente menor de dedução holmesiana se desenrolaria na mesa de jogo. Número 1. Os jogadores precisariam ser bem-sucedidos em vasculhar a sala. Número 2. Eles precisariam ter interesse o suficiente em relação às cinzas para examiná-las. Número 3. Eles precisariam ser bem-sucedidos em um teste de perícia para identificá-las. E número 4. Eles precisariam utilizar esse conhecimento para chegar à conclusão correta. São 4 potenciais instâncias de falha. Os PJs podem falhar ao vasculhar a sala, ou porque os jogadores não tiveram essa ideia, ou porque seus testes de perícia foram ruins. Os PJs poderão falhar ao examinar as cinzas, porque não as consideraram importantes. Os PJs poderão ainda falhar no teste de perícia para as identificar. Os PJs podem falhar fazendo uma dedução incorreta. Se compreender corretamente essa pista é, de fato, essencial para o progresso da aventura, se, por exemplo, os PJs precisam ir à loja de charutos mais próxima e começar a fazer perguntas, então a pista serve como ponto de obstrução. Ou os PJs entendem a pista ou dão de cara na parede. Nota: ponto de obstrução, choke point, no original. A expressão é usada para designar afunilamento, estreitamento, bloqueio. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer referência a um engarrafamento na entrada de um túnel. Os pontos de obstrução no design de aventura são sempre um grande problema e precisam ser evitados. Mas podemos ver que, quando se trata de um cenário de mistério, o problema é muito pior. Cada pista não é apenas um ponto de obstrução, na verdade são vários pontos de obstrução. Então a solução aqui é simples: remova os pontos de obstrução. A trilha de migalha de pão. Para o sistema Gumshoe, utilizado em Exoterrorists, Fear Itself e The Trail of Cthulhu, Robin D. Laws decidiu se livrar do conceito de encontrar pistas. Em cada cena de um cenário de investigação há uma pista.
é automaticamente assumido que os investigadores vão encontrar essa pista. Isso remove 3 dos nossos 4 pontos de obstrução, deixando apenas a necessidade de usar a pista para fazer a dedução correta. Ou seja, a dedução que nos leva para a próxima cena, na qual a próxima pista poderá ser transmitida. E no sistema Ganshu, mesmo este passo pode ser abordado mecanicamente, com os jogadores gastando pontos de habilidade de seus personagens para receber deduções gradualmente mais precisas do mestre. Esta é uma solução mecânica para o problema. Mas embora possa resultar em uma sessão de jogo que segue superficialmente a estrutura de uma história de mistério, acho que não funciona, porque não parece de verdade, como se você estivesse jogando um mistério. O erro fundamental de LoLs, eu acho, é assumir que uma história de mistério é fundamentalmente sobre seguir uma trilha de migalhas de pão de pistas. Aqui está uma citação de um ensaio de design sobre o assunto. Eu argumentaria, em primeiro lugar, que esses medos são inapropriados e surgem de uma percepção errônea fundamental. A trilha de pistas, ou enredo de migalhas de pão, não é a história e não constitui uma experiência pré-roteirizada. O que os jogadores escolhem fazer e como eles interagem uns com os outros enquanto resolvem o mistério é a história. Como mencionado nas regras de The Esoterrorist, vimos isso acontecendo durante o playtest. Como todos os grupos tiveram experiências muito diferentes do cenário de amostra, como cada casamento de mestre e jogadores improvisou maneiras próprias e diferentes das situações sugeridas. Mas, na verdade, este tipo simplista de narrativa, do tipo A leva a B, que leva a C, que leva a D, não é típico do gênero de mistério. Para utilizar um contra-exemplo relativamente simplista, voltemos a Sherlock Holmes em Um Estudo em Vermelho. Watson. Isso parece bastante simples, disse eu. Mas e quanto à altura do homem? Holmes. Ora, em 9 entre 10 casos, a altura de um homem pode ser determinada pelo comprimento de seu passo. É um cálculo razoavelmente simples. Embora seja inútil eu aborrecê-lo com números. Eu tinha o passo desse sujeito tanto na argila fora da casa, como na poeira, dentro. Depois tive uma maneira de verificar o meu cálculo. Quando um homem escreve numa parede, seu instinto o leva a fazê-lo acima dos níveis dos seus olhos. Ora, aquela palavra está a pouco mais de 1,80 m do chão. Foi uma brincadeira de criança. Esta é apenas uma pequena dedução em um mistério muito maior, mas você notará que Holmes de fato reuniu várias pistas, estudou-as e depois destilou uma conclusão delas. E esta é, de fato, a estrutura típica do gênero de mistério. O detetive lentamente reúne um conjunto de evidências até que, finalmente, surge uma conclusão. Nas famosas palavras do próprio Holmes, quando eliminamos o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Nota: esta citação de Sherlock Holmes aparece na obra O Signo dos Quatro, obra traduzida por Maria Luísa de A. Borges, da editora Zahar, lançado em 2015. O que é verdade, no entanto, é que em muitos casos é necessário que muitas deduções menores sejam feitas para que todas as evidências necessárias para resolver o mistério sejam reunidas. No entanto, como o exemplo de Um Estudo em Vermelho demonstra, mesmo essas deduções menores podem ser baseadas em um conjunto de evidências e não apenas numa pista isolada. Esta observação nos leva, inexoravelmente, à solução que temos procurado. A regra das 3 pistas. Sempre que você for criar um cenário de mistério, você deve invariavelmente seguir a regra das 3 pistas. Para cada conclusão que você queira que os personagens dos jogadores façam, inclua pelo menos 3 pistas. Por que 3? Porque os personagens dos jogadores provavelmente perderão a primeira, ignorarão a segunda e interpretarão mal a terceira antes de fazer algum salto lógico incrível que os levará aonde você queria que eles fossem desde o começo. Estou brincando, é claro, mas se você pensa em cada pista como um plano, os PJs vão encontrar A, concluir B e ir para C. Então, quando você tem 3 pistas, você não tem só um plano, você tem 2 planos na reserva. E quando você se der conta de que seus planos nunca sobrevivem ao contato com os jogadores, a necessidade desses planos de reserva se torna clara. Na melhor das hipóteses, é claro, os jogadores encontrarão as 3 pistas. Não há nada de errado nisso.
Eles podem usar essas pistas para confirmar as suas suspeitas e reforçar suas conclusões, assim como Sherlock Holmes. Na pior das hipóteses, eles devem ser capazes de usar pelo menos uma dessas pistas para chegar à conclusão certa e manter a aventura em movimento. E aqui vai uma dica importante. Não há exceções à regra das 3 pistas. Mas Justin, Eu ouço você dizer: essa pista é muito óbvia. Não há como os jogadores não matarem a charada. na minha experiência, você provavelmente está errado. Em primeiro lugar, você é o único que está criando o cenário. Você já sabe qual é a solução para o mistério. Isso torna muito difícil para que você julgue objetivamente se algo é óbvio ou não. E mesmo se você estiver certo, e daí? Ter pistas extras não vai causar nenhum problema. Não é melhor prevenir do que remediar? Estendendo a regra das 3 pistas. Se você pensar num sentido mais amplo, a regra das 3 pistas é realmente uma boa ideia para se ter em mente quando você está projetando qualquer cenário. Richard Garriott, o designer dos jogos de computador Ultima e Tabula Rasa, disse uma vez que seu trabalho como designer de jogos era garantir que pelo menos uma solução para um problema fosse possível sem impedir o jogador de encontrar outras soluções por conta própria. Por exemplo, se você encontrar uma porta trancada em um jogo da série Ultima, haverá uma chave para essa porta em algum lugar. Mas você também pode abrir o caminho na violência, ou destrancar a fechadura, ou levar um canhão até ela e a explodir. Warren Spector, que começou a trabalhar com Garriott em Ultima 6, viria criar o jogo Deus Ex. Ele segue a mesma filosofia de design e fala entusiasticamente da emoção que ele sente ao assistir alguém jogar seu jogo e pensar: Espera aí, isso aqui vai dar certo? ao projetar uma aventura, eu realmente tento levar essa filosofia de design um passo adiante. Para cada problema em particular, eu me certifico de que haja pelo menos uma solução, e que ela permaneça completamente aberta a qualquer solução que os jogadores possam criar por conta própria. Mas, para cada ponto de obstrução problemático, eu me certifico de que há pelo menos 3 soluções. Por ponto de obstrução, quero dizer qualquer problema que deve ser resolvido para que a aventura continue. Por exemplo, digamos que há uma porta secreta atrás da qual está escondida algum tesouro aleatório, nada importante. Encontrar a porta secreta é um problema, mas não é um ponto de obstrução. Então, só preciso encontrar uma solução. Em D&D, essa solução é fácil, porque está inclusa nas regras. A porta secreta pode ser encontrada com um teste de procurar bem sucedido. Mas digamos que, em vez de algum tesouro aleatório, há algo de importância absolutamente vital atrás daquela porta. Para a aventura funcionar, os personagens dos jogadores devem encontrar essa porta secreta. A porta secreta agora é um ponto de obstrução problemático, e por isso vou tentar me certificar de que há pelo menos 3 soluções. A primeira solução permanece a mesma, um teste de procurar bem sucedido. A isso poderíamos acrescentar um panfleto em um local diferente onde um cultista é instruído a esconder o artefato atrás da estátua de Ra, onde a porta secreta está. Um diário muito danificado que faz referência a uma porta, escrito pelo arquiteto da locação, uma segunda porta secreta que conduz ao mesmo local. Isto conta com uma solução separada, porque introduz imediatamente a possibilidade de um segundo teste de procurar. Um cenário provável, em que o vilão central tentará fugir através da porta secreta, ou a capacidade de interrogar cultistas capturados e assim por diante. Depois de identificar um ponto de obstrução como esse, torna-se bastante trivial começar a adicionar soluções como essas. Eu ouvi alguns mestres argumentarem que isso torna as coisas muito fáceis, mas a realidade é que soluções alternativas como essa tendem a tornar o cenário mais interessante, não menos interessante. Veja nossa porta secreta, por exemplo. Antes de começarmos a adicionar soluções alternativas, era apenas uma rolagem de dados. Agora, é projetada para uma pessoa específica, usada por cultistas e potencialmente explorada como uma rota de fuga. À medida que você começa a aplicar essas técnicas da regra das 3 pistas, você verá que seus cenários se tornam ainda mais robustos. Por exemplo, vejamos um mistério de assassinato em que o assassino é um lobisomem que caça suas ex-amantes. Descobrimos 3 formas possíveis de identificar o assassino. Número 1. Patrulhar as ruas da pequena cidade na noite da lua cheia. Número 2. Identificar todas as vítimas como sendo ex-amantes do mesmo homem. Número 3. Visitar o açougue local onde o assassino trabalha e encontrar suas confissões de pecados e pesadelos escritas com sangue nas paredes da sala traseira. Para cada uma dessas conclusões, Ele é um lobisomem. Ele é um ex-amante. Nós devemos verificar o açougue? vamos precisar de 3 pistas.
Ele é um lobisomem. Pegadas que se transformam em pegadas de lobo e em pegadas humanas. Vítimas com marcas de garra de tamanho anormal. Uma das vítimas tinha uma arma carregada com balas de prata. Ele é um ex-amante. Cartas de amor escritas pelo mesmo cara. Um diário escrito por uma vítima descrevendo como ele atraiu com outra vítima. Fotos do mesmo cara ou na posse das vítimas ou guardadas em algum local de suas casas. Verifique o açougue. Um caixote quebrado com os dizeres "Carnes do Danner" numa das cenas do crime. Um bilhete dizendo "Me encontre no açougue", amassado e jogado em uma cesta de lixo. Uma anotação dizendo "Encontrar P no açougue", na agenda de uma das vítimas. E assim de repente, você criou um cenário com 9 caminhos distintos para o sucesso. E se você mantiver sua mente aberta para a ideia de mais pistas são sempre melhores, enquanto você está criando a aventura, você encontrará ainda mais oportunidades. Por exemplo, quão trivial seria colocar uma referência ao açougue em uma dessas cartas de amor? Ou preencher o diário com esboços de lobos feitos por alguém à beira da loucura? A parte divertida nisso tudo é que, uma vez que você se deu permissão para incluir muitas pistas, você se deu a oportunidade de incluir algumas pistas realmente esotéricas e sutis. Se os jogadores as desvendarem, vão se sentir incríveis por o terem feito. Se eles não as notarem ou não as entenderem, tudo bem também. Você tem muitas outras pistas para que eles busquem. E, uma vez que eles resolvam o mistério, eles vão gostar muito de lembrar dessas pistas esotéricas e tentar entender o que elas queriam dizer. Corolário. A aquisição permissiva de pistas. A máxima "mais pistas são sempre melhores" é importante. Ao criar um mistério, há um impulso natural, eu acho, de querer reter informações. Esta é a inclinação lógica. Afinal de contas, um mistério é essencialmente definido pela falta de informação. E há uma diferença entre ofertar muitas pistas e fazer com que o assassino simplesmente escreva com sangue o endereço da sua própria casa na parede. Mas o desejo de reter informações faz mais mal do que bem, eu acho. Sempre que você retém uma informação específica, você está essencialmente fechando um caminho para o sucesso em potencial. Isso remonta ao conselho de Garriott. A menos que haja alguma razão pela qual a porta deva ser à prova de canhões, o jogador deve ser recompensado por sua sagacidade. Ou, em outras palavras, só porque você não deve deixar a chave de uma porta trancada no chão em frente à própria porta, isso não significa que não deve haver várias maneiras de passar pela porta trancada. Com isso em mente, você deve se abrir conscientemente para a aquisição permissiva de pistas. Com isso, quero dizer que, se os jogadores fizerem uma abordagem inteligente durante a investigação, você deve ser receptivo à ideia de fornecer informações úteis como resultado. Aqui vai outra maneira de pensar sobre isso. Não trate a lista de pistas que você criou durante a preparação como uma camisa de força. Ao invés disso, pense nesse trabalho de preparação como sua rede de segurança. Eu costumava ficar muito apegado às soluções mais sagazes enquanto eu as criava. Eu me apegava emocionalmente à ideia de meus jogadores descobrindo essa solução sagaz que eu havia criado. Como resultado, eu tendia a vetar outras soluções possíveis que os jogadores inventavam. Afinal, se essas outras soluções funcionassem, eles nunca descobririam a solução sagaz que eu havia criado. Com o passar do tempo, eu aprendi que é muito mais divertido quando os jogadores me surpreendem. É a mesma razão pela qual evito manipular os dados para preservar qualquer presunção dramática que eu tinha inventado. Nota: manipular os dados. No original, fudging the dice roll. Trata-se do recurso de informar aos jogadores um resultado diferente daquele mostrado pelo dado, para melhor controlar o resultado de suas ações. Note que esse recurso pressupõe que o mestre está usando um escudo de mestre ou algo semelhante, para esconder as rolagens de dado dos demais participantes. Como resultado, agora costumo pensar na minha solução pré-determinada como o pior cenário possível. A rede de segurança que se arma de repente quando meus jogadores não conseguem pensar em algo mais interessante. Para poder estar aberto à aquisição permissiva de pistas, você primeiro precisa entender a situação subjacente. Quem é o lobisomem? Como ele matou suas vítimas? Por que ele as matou? Quando ele as matou? Em seguida, abrace as ideias e abordagens inesperadas que os PJs terão.
e apoie-se no lado permissivo ao decidir se eles podem ou não encontrar uma pista que você não havia cogitado anteriormente. Corolário: pistas proativas. Também conhecido como jogue-as na cara deles. Às vezes, apesar de seus melhores esforços, os jogadores vão se meter em um beco sem saída. Eles não sabem o que as pistas significam, ou eles estão ignorando as pistas, ou eles usaram as pistas para chegar a uma conclusão incorreta e agora estão indo numa direção completamente errada. Quando estou usando a regra das 3 pistas, acho que isso acontece com mais frequência quando os personagens dos jogadores não percebem que, de fato, há um mistério que precisa ser resolvido. Nem todo mistério é tão óbvio quanto um cadáver, afinal. Este é o momento em que ter um plano na reserva é útil. O problema nessa situação é que os personagens dos jogadores estão sendo muito passivos, ou porque não têm as informações de que precisam, ou porque estão usando as informações de maneira errada. A solução, portanto, é que algo ativo aconteça com eles. O conselho de Raymond Chandler para esse tipo de impasse foi: faça com que um cara armado entre pela porta. minha alternativa típica é algo similar. O vilão descobre que eles estão investigando o crime e envia alguém para matá-los ou suborná-los. Outra boa é: outra pessoa morre. Ou, em sentido mais geral, a próxima parte do plano do vilão acontece. Isso tem o efeito de criar proativamente um novo local ou evento para que os jogadores interajam. A ideia por trás disso tudo, é claro, não é simplesmente fazer algo acontecer. Você quer especificamente que o evento lhes dê uma nova pista, ou, melhor ainda, várias pistas, nas quais eles possam se apoiar. Na pior das hipóteses, no entanto, você pode criar uma carta de saída grátis da prisão, que você pode usar para levar o cenário a um final satisfatório, não importa o quanto os personagens dos jogadores se embananem. Por exemplo, em nosso mistério do lobisomem, se os personagens dos jogadores se perderem completamente, você pode simplesmente fazer o lobisomem aparecer e tentar matá-los, porque o lobisomem acha que eles estão chegando muito perto. Isso geralmente é pouco satisfatório, mas pelo menos tira você de uma situação ruim. É a reserva final, quando todas as outras reservas falharam. Corolário: pistas falsas são supervalorizadas. Nota: pista falsa. No original, red herring, literalmente traduzido como arenque vermelho. Segundo o artigo da Wikipedia sobre o assunto, o termo arenque vermelho foi popularizado em 1807 pelo polemista inglês William Cobbett, em uma história em que se utiliza um peixe defumado de cheiro forte para enganar e distrair cães de caça, demovendo-os de perseguir uma lebre. Pistas falsas são um elemento clássico do gênero de mistério. Todas as evidências apontam para X, mas é uma pista falsa. O verdadeiro assassino é Y. Quando se trata de projetar um cenário para um RPG, no entanto, pistas falsas são superestimadas. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que você nunca deve usá-las, mas vou chegar ao ponto de dizer que você só deve usá-las com extrema cautela. Há 2 razões para isso. Primeiro, conseguir que os jogadores façam as deduções que eles deveriam fazer é bastante difícil. Colocar uma pista falsa no meio só torna tudo ainda mais difícil. Mais importante, no entanto, uma vez que os jogadores tenham chegado a uma conclusão, eles tendem a se agarrar a ela. Pode ser extremamente difícil convencê-los a largar a mão e reavaliar as evidências. Uma das maneiras de fazer uma pista falsa funcionar é garantir que haverá uma refutação absolutamente incontestável a ela. Infelizmente, seu conceito de uma refutação incontestável pode ter tanta lógica quanto uma pista incrivelmente óbvia, impossível de ser esquecida. Em segundo lugar, não há necessidade para você criar uma pista falsa. É quase certo que os jogadores inventarão uma para você. Se você rechear sua aventura com nada além de pistas apontando conclusiva e decisivamente para o verdadeiro assassino, posso praticamente garantir que os jogadores vão suspeitar de pelo menos 3 outras pessoas antes de descobrir quem está realmente por trás de tudo aquilo. Eles ficarão muito apegados a essas suspeitas e começarão a tecer teorias complicadas explicando como a evidência que eles têm aponta para o sujeito que eles querem. Em outras palavras, o grande truque em criar um cenário de mistério é tentar evitar um acidente de carro.
Jogar pistas falsas na mistura é como embebedar os jogadores antes de colocá-los atrás do volante do carro. Corolário. Nada é infalível. Você definiu cuidadosamente um cenário no qual há vários caminhos para a solução, com cada passo ao longo de cada caminho apoiado por dezenas de pistas. Você tem até alguns planos proativos na reserva criados para colocar os PJs de volta nos trilhos se as coisas derem errado. Nada poderia dar errado. Por que você diria uma coisa dessas? A verdade é que, mais cedo ou mais tarde, seus planos vão dar errado. Quando isso acontecer, você vai querer estar preparado para a possibilidade de ter que improvisar novos planos de reserva em tempo real. Aqui está uma citação de um excelente ensaio de Ben Robbins. Armas normais não podem matar zumbis. Microman não confia no Capitão Fury. O monstro do lago é, na verdade, o velho Wiggins usando uma máscara de borracha. Estas são revelações. Elas são coisas que você quer que os jogadores descubram para que eles possam fazer boas escolhas ou apenas entender o que está acontecendo no jogo. Revelações avançam o enredo e tornam o jogo dramaticamente interessante. Se os jogadores não as encontram ou não as encontram no momento certo, elas podem estragar seu jogo. Eu recomendo demais esse ensaio. Ele diz praticamente tudo o que eu estava planejando incluir na minha discussão deste corolário final. Então não vou perder meu tempo reformulando algo que já foi escrito tão bem. Ao invés disso, vou me satisfazer apenas citando essa pequena dica de lá. Uma vez que o jogo começa, as coisas podem ficar um pouco frenéticas. Você pode acidentalmente ter o cenário no qual o gênio do crime aparece, entrega seu ultimato e sai fora de cena sem se lembrar de soltar aquela dica-chave que levaria os heróis à sua base. Se você tiver sorte, você reconhecerá a omissão e poderá voltar atrás. Se você não tiver sorte, você não notará nada e passará o resto do jogo se perguntando por que os jogadores têm uma ideia tão diferente do jogo comparado a você. Como discutimos, uma maneira de evitar esse tipo de problema é evitar ter uma dica-chave sobre a qual a aventura depende. Mas o conselho de anotar suas revelações antecipadamente é excelente. Como Robbins diz, ela deve ser uma lista de verificação ou alguns gatilhos, não toda a explicação. O que eu recomendo é listar cada conclusão que você quer que os jogadores alcancem. Sob cada conclusão, liste todas as pistas que possam levá-los a essa conclusão. Isso também pode servir como uma boa lista de design, para garantir que você tenha pistas suficientes para apoiar cada conclusão. À medida que os PJs recebem as pistas, risque-as da lista. Isso lhe permite ver de cara se há áreas nas quais os PJs estão perdendo pistas. Finalmente, ouça atentamente o que os jogadores estão dizendo uns aos outros. Quando eles finalmente chegarem a uma conclusão específica, você poderá riscar aquela conclusão inteira da sua lista. Tenha cuidado para não riscá-la assim que eles a considerarem como uma possibilidade. Risque apenas quando eles de fato tiverem concluído que é verdade. Se você notar que muitas pistas para uma conclusão estão sendo perdidas, ou que todas as pistas foram encontradas, mas os jogadores ainda não desvendaram o mistério, então você saberá que provavelmente é hora de começar a pensar em novas pistas que podem ser introduzidas na aventura. Conclusão. Basicamente, tudo isso se resume a algo simples. Planeje diversos caminhos para o sucesso. Incentive a criatividade do jogador. Dê a si próprio um dispositivo de segurança. E lembre-se da regra das 3 pistas. Para cada conclusão que você queira que os personagens dos jogadores façam, inclua pelo menos 3 pistas. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. Vocês acabaram de ouvir nesse episódio Tomos Revelados o texto intitulado Regra das 3 Pistas, do Justin Alexander. E hoje comigo temos um convidado ilustre, o Miguel, também conhecido como Mink the Ant. Fala, Miguel, beleza? Dá um oi pra galera. E aí, pessoal, prazerzão. Já jogo com o Felipe aí há um certo tempo já, o cara me incluiu aí no mundo do RPG. E é isso, como o Felipe falou, sou conhecido como Mink the Ant no Instagram. Abri um Instagram de ilustração lá e, bom, tô postando algumas artes, desenvolvendo um cenário de RPG. E aí estamos aí pra falar sobre esse texto que é irado. Um texto denso, né, Miguel? Pois é. Dá aí uns 30 minutos de áudio, com muitas conclusões, muita coisa pra falar. Mas antes, vamos fazer um pequeno jabá do nosso colega, que está desenvolvendo, né, Miguel, um cenário que se chama Lendas de Oki.
Do que se trata esse cenário? Conta pra gente. Cara, então, a ideia veio de criar uma espécie de floresta viva e onde as pessoas acordam, né? A humanidade foi adormecida e por algum motivo agora as pessoas estão despertando nesse mundo novo tomado pela natureza. E aí se desenvolve várias coisas de entidades, de ruínas antigas e é um cenário de exploração e sobrevivência. Eu já comentei uma vez com o Felipe que tenho mais de 1000 horas em Don't Starve, cenários de aventura tipo Ark, Minecraft, esses cenários que tu acorda no meio do nada e sai explorando o mundo e tem muita lore por trás, eu sempre achei muito maneiro. Então, eu fui criando o Ock em cima disso, em cima de outras referências que eu curtia. E ele é basicamente isso, um cenário de exploração. E aí eu comecei a desenvolver esse ano. A gente tá estruturando ali, quem for acompanhar lá as ilustrações vai ver que tem bastante coisa que eu publico dos playtests, ou de coisas que eu quero incluir no bestiário. É um laboratório ali que eu tô explorando várias coisas. Muito bom. Essa premissa de que você acorda num lugar e você não tem muita noção de onde você tá é uma premissa muito boa para um jogo de RPG. Engraçado que não existam mais RPGs dessa forma, né? Que te joga num lugar e você tá solto para explorar, né? Normalmente, quando a gente pensa em RPG, principalmente tradicional, a gente tá pensando num personagem que tem uma backstory, que você pensou sobre quem ele é, né? E acho que o cenário que você está pensando pro Oki é legal, porque inverte um pouco isso. O cenário, ele aparece meio que em primeiro plano, então é uma coisa de ir descobrindo o personagem junto do cenário. Eu acho isso muito interessante. Pois é, cara, uma outra inspiração, né, além desses cenários de sobrevivência que eu e meus amigos sempre curtimos, é a ideia de que a primeira experiência que a gente teve, assim, pô, vamos jogar RPG. Nunca ninguém tinha jogado, pegamos Tormenta pra montar, se reunimos uma noite, fizemos uma janta e fomos jogar Tormenta. A gente não sabia que demoraria 1h30 pra montar uma ficha, quase 2 horas. E aí acabou a noite de todo mundo foi pra casa sem nem jogar. E aquilo ali foi uma frustração grande pra mim, bem grande. Daí eu falei, cara, pô, tem que ter outras formas. E aí, o próprio Felipe, né, cara, tu me apresentou vários games de narrativa emergente, o próprio jogos no estilo OSR, né? Que a proposta é, pô, cria um personagem rápido, não se apega e tal. Mas esse lance de não se apegar também é uma coisa que eu nunca fui tão a favor, porque, pô, é legal tu ter teu personagem sendo construído ali. Então eu pensei, pô, como é que eu faço pra criar um ambiente, né, um cenário propício pra a galera descobrir os personagens ao mesmo tempo que descobre o cenário, né? Tu vai construindo os dois junto. O jogo fica rápido, fica fácil de desenvolver a história em cima, né? Então, ao mesmo tempo que o mestre tá propondo coisas, os jogadores também estão propondo coisas dos personagens deles, né? Bom, Miguel sabe que eu sou suspeito para falar desse tipo de abordagem, porque eu sou fã demais desse tipo de coisa. Então, se você quiser acompanhar aí o desenvolvimento das lendas de Oki, só seguir lá o Mink The Ant no Instagram. Deixando um pouco o Oki de lado, mas também não tanto. A gente segue aqui então com o Justin Alexander, o texto das regras das 3 pistas. E não tanto porque eu acho que tem muito a ver com o cenário do Miguel, e aí muito por isso ele está aqui hoje. Porque, né, quando a gente fala de exploração e fala de mistério, são coisas que estão, na minha cabeça, bem interligadas. Nos dois cenários ali, tanto num jogo de exploração quanto no jogo de mistério, você está descobrindo coisas, né? Fazendo descobertas, descobrindo segredos e desvendando algo que você não conhecia antes, né? Então, eles têm essa certa similaridade. Então, começar aqui com um pequeno perfil do Justin Alexander. Quem é esse cara, né? Justin Alexander, ele apareceu na internet como reviewer. Ele fazia resenhas, assim, de jogos num site, não me lembro nem mais o nome. Ele botava os reviews dele de sistemas, assim, e ele é um cara, vocês que ouviram aí o episódio vão poder ver que é um cara muito bom em fazer análises muito bem estruturadas, é um cara que consegue fazer uma crítica muito, que aponta muito para fora, né? Ele não vai ler um texto e vai falar apenas do texto, ele já vai dar as ideias dele, já vai construir em cima daquilo. Então era esse tipo de reviewer, né? E as pessoas gostavam muito. E aí esse site saiu do ar e as pessoas foram atrás dele, tipo, ô Justin, cadê aquele seu texto? Se perdeu e tal. E as pessoas ficavam cobrando, ele ficava passando para as pessoas. Só que eventualmente ele se deu conta de que, pô, tem galera querendo ler o que eu tô escrevendo, então vou fazer um blog. E aí ele criou esse blog, The Alexandrian, uma brincadeira com o próprio nome dele, né, Justin Alexander. E desde então, já anos aí de atividade, já é um dos blogs de referência para RPG no geral, né? Principalmente quem joga jogo de fantasia medieval, de D&D, mas muito além disso, né? A gente vai ver isso na análise do texto de hoje. Como que, na minha opinião, acho que o Miguel concorda comigo, né? De que essa coisa das regras das 3 pistas serve para qualquer tipo de jogo
Então ele é um cara muito bom nisso, né? Na coisa da arte de mestrar, no geral. Então, ele é game designer, ele é blogger, ele lançou um livro esse ano, recentemente, um mês atrás, se chama So You Wanna Be a Game Master. Ele é um cara que tem essa pegada das famosas dicas de mestre. Um cara que, então, ele domina um pouco essa arte de mestrar, né? Uma coisa meio, que a gente chama em inglês de craft. É uma arte que é uma mistura de coisas que não tem muito parâmetro objetivo, né? Tipo, o que é um bom mestre, né? Alguém que tem um pouco de experiência, um pouco de conhecimento sobre o jogo, sobre a própria coisa de narrar, que tem um certo estilo, assim, né? Tem gente que é mais interpretativo, que vai interpretar muitos personagens, vai cativar os jogadores trazendo NPCs, assim, que são muito marcantes. E outros que não, né? Fazem descrições mais longas, tá mais uma coisa de fazer uma preparação ou um improviso, enfim. Esse é o cara que eu vejo que está tentando criar conteúdo nas lacunas do RPG. Que aí vem uma coisa que eu acho importante falar, né? Que é, por que existe dica de mestre? A dica de mestre, ela existe, para mim, por dois motivos. Primeiro, porque o RPG ela é uma nova mídia, é um tipo de jogo muito esquisito que surgiu ali do Wargame, não é muito parecido com videogame, não é muito parecido com teatro, alguma coisa meio que no meio de todas essas coisas, então um negócio novo. Então, a dica de mestre ela surge como uma maneira de lidar com essa dificuldade que é essa nova forma de jogar, essa figura esquisita, que é um jogador meio que não é, era chamado até de referee, né? Um árbitro, é um mestre, é o game master, é o narrador, uma figura um pouco estranha no meio daquele jogo, né? E aí, esse é o primeiro motivo, né? Uma nova mídia surgindo. E a segunda, eu acho, que é porque o livro de RPG não é muito bom, no geral. Todos eles, desde sempre. Eles não são muito bons em dar essas orientações de como que é mestrar um jogo. Até porque, né, como a gente estava falando aqui, é uma coisa que é meio que uma arte, assim, não tem muito como você dizer, faz aquilo, faz isso. Tem coisas que funcionam para um tipo de jogo, que funcionam para um tipo de mesa, para um tipo de pessoa, um estilo de narrador. Então é uma coisa que é difícil criar parâmetros premeditados. Então, o Justin Alexander é um cara muito bom que surgiu, então, para tentar ajudar as outras pessoas, compartilhando suas experiências e, a gente viu no episódio, fazendo análises super bem objetivas assim, e quase criando teses, né? Ele chama até de ensaio que ele escreveu. Então, ele tá ali pensando em escrevendo, criando uma coisa que é muito bem aplicável, né? Você vê que ele jogou isso daqui, não é um negócio que ele pensou da cabeça só e escreveu, ele jogou, tá ali, dá pra ver que tipo, tem exemplos pra mostrar, ele fala um negócio, logo em seguida vem um exemplo, e tudo muito bem costurado, né? Cara, eu achei maneiríssimo esse ponto que você levantou, da questão do mestrar, né? Eu enchi bastante o saco do Felipe nesse tempo aí que eu tava aprendendo a mestrar, de muitas dúvidas, porque querendo ou não tem um estigma aí desse papel do mestre, né? E realmente, tu procura livros e vários vídeos, é até difícil transcrever o que significa mestrar. Eu acho que o principal ponto foi propõe as situações, né? Esquece essa ideia de tu tá criando uma história, ou tu tá construindo algo ali que as pessoas vão jogar. Não, tu vai jogar junto, tu vai propor junto. E eu acho que o Justin, esse texto, ele não fala só sobre a questão do mistério, né? Que nem aquela parte ali, né? A regra das 3 pistas, ela funciona pra qualquer cenário. E realmente, pra mestrar RPG no geral, usando essa base que o Justin propõe aqui, funciona muito, né, cara? Tipo, essa ideia de tu ter uma rede onde tu vai propondo coisas pros jogadores, e os jogadores vão criando em cima do que tu propôs, e tu vai pegando parte do que eles fizeram e construindo mais coisas, né? Então, acho que faz total sentido isso. E é um texto que eu gostaria de ter lido antes de começar a mestrar, porque esclarece muitas dúvidas, né? Com certeza, e justamente por isso que é um dos primeiros episódios aqui do Tomos Revelados, né? E, Miguel, você falou um negócio que me chama muita atenção no estilo de mestragem do Justin Alexander, que é essa coisa de construir juntos e de uma certa aversão que ele tem, dá para perceber, né, pelo aquele conceito de railroad. Uhum. Ele, nesse texto, não fica tão explícito, mas no texto que a gente vai colocar aqui no podcast em seguida, que é Não Prepare Enredos, ele vai ficar claramente do lado de uma tendência que não é essa do railroad, né? Ou seja, da aventura nos trilhos. Aquela ideia de que você está em cima do trem seguindo uma linha reta, né? Ele está no outro lado. Essa coisa que a gente costuma chamar de aventura sandbox, caixa de areia, mundo aberto. Então, uma pessoa que vai defender essa ideia de que o RPG é um tipo de jogo em que você não cria enredos, você cria uma experiência e a partir dessa experiência se cria um enredo, né?
Uma coisa que, a partir dessa visão dele, a gente pode pensar, né? Uma coisa que muitas vezes é invertida. A gente pensa o RPG como uma narrativa primeiro e um jogo depois. E o Justin está tentando fazer essa inversão, né, de que é um jogo primeiro e a partir do jogo se gera essa narrativa. Essa narrativa, então, ela surge a partir do jogo e não antes dele. E essa é uma visão muito legal que funciona bastante, né? Tem muitas aventuras que foram baseadas claramente nesse texto, nessas ideias, ou ideias parecidas. Cara, e muito isso, porque o texto em si, quando eu li bastante, já vi galera falando bastante dessa discussão, né? Entre Railroad ou Sandbox, o que é melhor, o que é o certo, o que é o errado. Ah, narrativa ou mecânica, né? Tipo, faz de conta ali, ou as regras. Então, e é velado isso, né? O Justin, ele deixa tudo muito fluido nesse texto, mas é nítido como ele vai construindo, né? Ele traz exemplo do Railroad ali no início, da trilha de pistas, né? Trilha de migalhas ali. E aí ele vai indo pro lado da, tipo, galera, olha os pontos de obstrução até que ele traz ali, né? Olha os pontos onde isso trava e olha as soluções que estão dentro da narrativa, sabe? Tu não precisa ficar inventando novas mecânicas, tu só precisa adicionar mais narrativa no teu jogo, né? Pô, exatamente. Mas bom lembrar também, né? Railroad e Sandbox são estilos de jogo, mas também são ferramentas. E eu acho que o Justin, a grande proposta dele aqui é justamente traçar uma ponte entre esses dois extremos, né? Que é o Sandbox e o Railroad. Tipo, são dois lados da mesma moeda ali, mas o Justin usa as duas bases para construir essa narrativa dele, né? Toda essa proposta das regras das pistas. Então, ele pega elementos do Railroad, que é a ideia de tu construir um caso, usa isso para abrir possibilidades, né? E mais pra frente a gente vai ver, entrando mais a fundo no texto, mas que ele traz até um exemplo, né? Antes, a nossa porta secreta era só uma porta. Agora ela é um monte de possibilidades ali. E eu acho que é bem sobre isso, né? Pô, sim, né? A coisa de ir construindo em cima de ideias previamente estabelecidas, né? Você bota uma pista e uma pista te faz pensar numa outra, que faz pensar numa outra, e aí quando você vê, você criou o cenário. Bem interessante isso, né? Que ajuda não só você a preparar o jogo, mas criar propriamente, né, a aventura. Exato. Mas enfim, eu preparei um pequeno resumo desse grande texto, um resumo grande, afinal de contas o texto é grande, mas lá vai. Né, o resumo das conclusões e das ideias centrais, na minha opinião. Primeiro, ele fala que trilha de migalhas de pão é uma coisa que não funciona muito bem em RPGs. Por quê? Porque histórias de mistério não são uma linha reta. E aí vem uma interpretação minha do que ele falou, que é: mistérios são como se fosse um mapa a ser explorado, no sentido de que tem esse ambiente que você está livre para explorar e pescar coisas ali, né? E aí isso me lembra um dos meus jogos preferidos todos os tempos, recente, mas já preferido no meu coração, que é o Disco Elysium. Quem jogou Disco Elysium vai lembrar, né, é um jogo de investigação, né, literalmente um detetive está investigando um caso de um assassinato e tal, que é uma cidade super pequena, você tem um espaço meio restrito, e a ideia do jogo, então, é que você está nesse lugar que tem 2, 3 áreas, meio preso, está literalmente preso, tem uma ponte que tá quebrada, você não pode passar, e aí você fica indo e voltando, indo e voltando. Então a estrutura é um pouco essa, você questiona um personagem, depois você vai num lugar, pega informações novas que faz você pensar: opa, pera, com essa informação eu acho que se eu voltar naquele personagem eu vou conseguir alguma coisa nova, porque isso aqui talvez ajude aquela pessoa a pensar junto comigo. Aí você volta para aquela pessoa, traz novas informações para aquela pessoa, e aí ela te dá uma nova luz. Da mesma forma que você vai num lugar, acha uma pista, fala com o NPC, então você fica nessa coisa de ir e voltar, né? Então você é uma coisa de uma construção de um espaço, né? Você não está indo em linha reta, mas se você pensar num desenho, você está fazendo um grande zigue-zague, né? E a ideia da trilha de migalha de pão, então, faz pensar que você está indo em linha reta, mas na verdade você não está, né? E aí, de novo, a ideia de que o Justin Alexander é um pouco avesso a essa ideia de railroad, aparece muito aqui na trilha de migalha de pão. E aí, segundo ponto, a conclusão central do texto, está no começo, no meio e no fim. Para cada conclusão, crie 3 pistas. Isso facilita a investigação e enriquece a aventura. A ideia de, então, criar pistas te ajuda a dar cor para o cenário que você está criando. E aí um exemplo. Por exemplo, você acha uma vítima que foi esfaqueada. E aí você quer criar pistas sobre esse assassinato que foi a facada. A pista que você vai criar pode dizer do tipo de corte. E aí pensando como essa pessoa foi assassinada, você pode pensar na profissão daquele personagem, né? Se ele era um barbeiro, se ele era um açougueiro.
se ele era alguém que não usava faca no dia a dia, então um corte meio mal feito, era um corte fraco, de repente era uma criança. Então, criando as pistas, você cria o cenário junto, né? E aí, cara, isso me lembra um negócio que é um dos grandes eurecas, assim, do RPG que eu tive, que foi lendo um livro que é o Tome of Adventure Design, do Matthew J. Finch, que ele fala de um termo que é apofenia. E descreve exatamente a minha sensação enquanto mestre. Ele fala, o que é apofenia, né? Que a apofenia é essa capacidade de perceber padrões em coisas que são aleatórias. Na minha visão, como eu entendia isso, o mestre é uma espécie de paranoico. É uma pessoa que está viciada em ver as coisas acontecendo e criar conexões causais entre aquelas coisas que aparentemente não têm conexão. Então, na minha opinião, um bom mestre ele pode ser medido a partir dessa régua da apofenia, que é, então, a capacidade de pegar coisas que estão acontecendo ali durante o jogo, que parecem simplesmente randômicos, aleatórios, e começar a falar, não, isso aconteceu por causa daquilo. Já que isso aconteceu, logo Y, né? Então, fazer essa amarração cria, né, jogos mais enredados, nessa coisa da metáfora do enredo, né? Criar um enredo, a gente está, então, fazendo o quê? Links, né? Como se fossem elos de uma corrente. Fatos que vão se ligando como elos e construindo uma corrente. Então, quanto mais firme essa corrente mais a sensação que você tem de que esse jogo faz sentido e de que essa história não é uma coisa solta que foi inventada, às vezes até né, inventada da cabeça do mestre na hora, mas faz tanto sentido que você é levado a crer naquela história que você está criando. Eu até acho que, tipo, não é nem tanto o criado na cabeça do mestre na hora, é criado na cabeça de todo mundo, né? Ah, exato. Então, tipo, é o mestre se jogar na casa do jogador também. Então isso eu acho muito massa. Porque acho que esses dois tópicos iniciais aí, eles se tratam muito de uma parada que é, tipo, o que os investigadores precisam descobrir. E não, tipo, como eles precisam descobrir. Né? Exato. Então se trata muito, tipo, que nem ele traz ali, o cenário de investigação é muito, muito taxado como algo passivo de caos, né? Que à medida que a galera sai do caminho já era. Mas eu acho que isso qualquer cenário de RPG se trata como aquele grupo de aventureiros vai resolver aquele problema. Mas como qualquer coisa no mundo, né? Grupos diferentes de pessoas resolvem problemas de forma diferente. E isso eu acho maneiro. Tipo, se uma história ela é possível de ser resolvida de várias formas, né? É o ideal, porque a gente tá contando a história daqueles aventureiros, de como eles... do que eles descobriram, né? Não de como, né? Não é aquela coisa redondinha que eles têm que seguir aquela determinada forma, né? Pô, excelente. E isso lembra um ponto do texto, quando ele fala sobre a diferença do RPG de mesa e do videogame. Que o videogame tem respostas pré-programadas, ele tem que funcionar assim, não tem outro jeito. Porque você está vendendo um produto da pessoa que vai pronto. Essa tendência de tentar imitar essa coisa do RPG acaba fazendo com que se perca justamente a coisa que ele mesmo fala, né? Que é a coisa mais legal do RPG, que é ver a história se desenvolvendo ali, como você bem falou, né? Ver a história na mão dos jogadores é um negócio que é muito interessante no RPG, né? É a parte divertida do mestre, né? Na história do RPG ficou pintado que a parte divertida do mestre é bolar uma história interessante. Quando na verdade é construir uma história interessante junto com os jogadores, né? Sim. Tipo, é propor situações que joguem a narrativa pra frente, né? Tem aquela ideia do fail forward, né? Mas tudo que é gerado na mesa traz um pouco de história pra frente, né? Leva a história, avança a história, né? Não cria aquele ponto de obstrução que o Justin traz ali. Exatamente. E isso tudo tem a ver também, né, com... A gente está circulando esse termo, mas não foi falado, que é a narrativa emergente, né? Uma narrativa, então, se ela se diferencia do que a gente poderia chamar de uma narrativa, a gente chama no videogame de narrativa embutida, quando você coloca frases e textos e livros, né? Por exemplo, você está jogando Skyrim, você abre um livro, e aí lá você abre literalmente um livro de texto que você lê, que é narrativa embutida, né? Tem um script, coisas do tipo. Então, é legal ver uma narrativa emergindo ali do RPG, né? É um pouco da graça. E aí fica também aqui uma outra indicação de jogo, que também é um dos meus jogos favoritos, mas agora é um jogo de tabuleiro, que quem não jogou e gosta de jogo de mistério tem que jogar. Tipo, para agora esse podcast, vai jogar, vai arrumar um jogo, que é Deception Murder in Hong Kong. Se você jogava detetive quando você era moleque, e você gostava, mas você achava bobo e tal, ou você ainda lembra assim, nossa, era tão bom jogar detetive, jogue Deception Murder in Hong Kong. Qual é a premissa do jogo? É um jogo de dedução social. Uma das pessoas da mesa é o assassino. E
Que a ideia, então, se você não é um assassino, é descobrir quem é o assassino. E o assassino é confundir as pessoas para que ela saia impune. E um dos personagens do jogo tem uma figura meio do mestre, assim, né? Que é o cientista forense. O cientista forense, ele não fala com os outros jogadores, ele só se comunica através das peças do jogo. E qual é a ideia do jogo, então? Você tem cartas na frente de cada jogador, que são pistas e armas do crime. Então, por exemplo, o Miguel tem na frente dele uma corda, veneno, e as pistas têm um vaso de planta e uma caneta. Ele matou com uma daquelas armas e o vaso de planta, por exemplo, foi deixado lá. Se ele foi o assassino, ele matou com alguma daqueles objetos. Então, o cientista forense fala lá, a pessoa foi assassinada com um ferimento grave e o crime foi rápido. Então, do tipo, a pessoa pode falar, eu acho que o Miguel não é porque ele tem, veneno. Veneno não é uma morte rápida. Então, começa uma dedução ali muito louca. E aí, onde eu queria chegar, né? É que nesse jogo, apesar de ser um jogo muito mecânico, né? Um jogo de tabuleiro, tem uma super narrativa emergente ali, né? Dessas histórias que você vai criando na sua cabeça do que é o crime, né? Do tipo, o cientista forense vai falando, sai umas coisas meio bizarras que ele tem que dar conta, que é tipo, como é que era a vítima? E aí, sei lá, pensando a partir de uma faca e um vaso de planta, ele começa a pensar, eu acho que de repente era uma senhora, porque tem vaso de planta e tal, uma senhora que era uma jardineira, alguma coisa assim. E aí uma história começa a desenrolar a partir dos elementos que estão ali, que estão caóticos, assim. Enfim, fica a indicação, deem uma olhada. Maneiro. Seguindo aqui para o próximo ponto, né? Outro ponto central que é, para cada problema, crie pelo menos uma solução e esteja aberto a outras soluções. E aí um complemento a essa ideia é, para cada ponto de obstrução problemático, crie pelo menos 3 soluções. Então é interessante, né, que ele fala, para cada problema, crie uma solução. Mas se esse problema é algo que vai travar o jogo, se você não vencer esse problema, o jogo trava, crie 3, para garantir que vai ter vários jeitos de passar, né, esse problema. Eu achei muito maneiro que até o Justin até aborda outro tópico ali, maneiro nesse sentido, que é o de, pra cada problema desse, que ele incluiu 3 pistas, uma é certeza de que vai dar certo, né? E eu achei esse ponto de vista bem maneiro. Tu garante uma e enriquece o resto, né? Então as pessoas podem seguir por diversos caminhos ali pra concluir esse mistério. E que nem a gente falou ali antes, né? O RPG de mistério, ele se trata muito sobre como aquele grupo de pessoas resolveu aquele caso, né? Então, quais informações eles coletaram, como é que foi a história que ele criou ali. E eu acho que faz sentido ter não queria trazer a parte culpa, mas ter consequências de acordo com os jogadores também. Exemplo, se os jogadores não forem interessados, não emergirem na história, não avançarem ao ponto de coletarem todas as pistas, eles forem só no óbvio, só no raso, querendo ou não, eles vão ter, ao fim, construído uma história relativamente rasa, comparado a outro grupo que foi muito a fundo, que investigou um monte. Então, traz aquele esquema do estilo da mesa, do estilo dos jogadores, né? Vai muito do que as pessoas vão tendo um monte de possibilidades, né? Que nem a proposta do Justin ali, de enriquecer de pistas, quanto mais melhor. Vai muito do que os jogadores vão construir ali. Pode ser que eles vão por um caminho onde eles queiram muito mais ação, muito mais coisas diretas ao ponto, e outros mais interpretativas, mais narrativas, conversando com NPCs, enfim, né? Tu abre possibilidades. Isso me deixa pensando justamente no ponto que você falou sobre o fail forward, né? Essa coisa de falhar e seguir a narrativa. Porque o RPG é um dos poucos jogos, um pouco tipo de experiência que você pode falhar miseravelmente e ainda se divertir muito. Às vezes, essa sensação de que você tem que vencer é um vício que, quando você está jogando RPG, te bloqueia a experimentar o que, na minha opinião, é a coisa mais legal do RPG, que é ver a história avançando apesar de você falhar. Tem uma galera que fala, né, D&D é um jogo que não funciona se você não tirar pelo menos um X número de dado acima de 12. E, sinceramente, eu acho que se isso é verdade, então D&D é um jogo muito ruim. Eu não acho que D&D é um jogo muito ruim, mas se isso é verdade, D&D é um jogo muito ruim, porque, pra mim, a graça do RPG é que, mesmo falhando, você cria, como você bem falou, né, você cria uma narrativa incrível. Então, imagina só, uma história de mistério, inclusive uma das maiores histórias de mistério de todos os tempos, né, uma coisa do Jack the Ripper, que é um caso não solucionado, é isso, é uma história de falha, a pessoa falhou. O cara matou várias pessoas e saiu impune, ninguém sabe quem é. E isso é muito comum, né? História de mistério, história de horror. E, sinceramente, que bom que a gente pode ter uma mídia, um tipo de experiência que a gente pode falhar e ainda assim construir uma história boa, né? Acho isso muito, muito maneiro.
Cara, perfeito, cara, porque é um dos pontos de vista que eu mais gostei enquanto li esse texto, de ficar refletindo. Que é muito do que eu penso. Eu sou um cara e tenho amigos que são extremamente opostos, assim, que ele fica tipo, cara, como é que tu pode ser assim? Que é, eu realmente não ligo por não saber tudo de uma história. Tem pessoas que, não, como assim o final desse jogo a pessoa se matou? Ou como assim não teve uma conclusão? Sabe, tipo, eu gosto muito desse ponto interpretativo. E da mesma forma que eu acho que os jogadores têm sim um papel fundamental ali no resultado que eles vão ter no final, né? Então, assim, eles querem, se a proposta do jogo é ser um jogo rico de informações, uma investigação bem completa, os jogadores têm que ter esse perfil e têm que se dedicar para isso, né? E o mestre tem que fornecer as ferramentas necessárias, né, a quantidade de pistas, para eles chegarem num jogo rico de informações. Da mesma forma que eu acho isso, eu gosto muito da ideia de um mistério maior por trás. Então, até pegando esse exemplo do Justin, né, que ele pontua do lobisomem que matou as mulheres, né, o açougueiro. Por que não ter mais mistérios envolvidos? Uhum. E eu falo muito isso do Cellbit, né? Eu gosto muito de Ordem Paranormal, foi onde eu aprendi, onde eu conheci RPG, tipo, eu não sabia nada de RPG, conheci no Ordem. E o Cellbit tem muito essa parada. Tem uma história sendo rolada ali, tem uma investigação rolando, eles têm que concluir aquele caso. Mas existe um mundo acontecendo além daquele mistério. Uhum. Então, por exemplo, o lobisomem, durante a investigação que eles estão ali pesquisando, eles poderiam encontrar um livro antigo com umas escritas que eles desconhecem. Eles poderiam descobrir que, sei lá, descendentes daquele lobisomem vêm de um povo X que tem relação com. Tipo, do porquê que ele é um lobisomem, sabe? E isso enriqueceria ainda mais o cenário. Por mais que não tenha ligação com aquele caso. Uhum. Então, no final, os jogadores que se envolveram um monte, que emergiram na história, eles teriam, no fim, concluído sim que, descobrimos que foi o açougueiro lobisomem que matou as mulheres. Mas também saberiam que esse açougueiro tem relação com o povo tal, tem uma história assim, existem outros deles por aí, sabe? Então, pô, fica um mistério legal, por mais que eles não concluam todos os mistérios, mas eu acho legal que cada fio que eles puxem tragam mais fios ali como opção, né? Eu achei isso muito maneiro. Sim. Importante ressaltar também, né? Que ouvindo você falar me deixou pensando. Quando a gente fala que é legal não descobrir tudo, e que isso pode, na verdade, como você falou, né? Não descobrir tudo quer dizer que tem mais história para ser descoberta, mais mistérios para serem solucionados, os outros lobisomens ainda estão por aí, quem são eles, de onde eles vieram. Uhum. Isso não quer dizer que não descobrir as coisas no jogo sempre é bom, né? Porque, por exemplo, a gente ouviu, né, Miguel, o episódio do Café com Dungeon sobre mistérios, e aí o pessoal do podcast estava comentando uma experiência ruim que eles tiveram, né? Que era justamente o que tem a ver com o próximo ponto, não guardar informação. Se você, como mestre, está guardando informação, não está passando informação suficiente para os jogadores, você está fechando o caminho dos jogadores em direção ao sucesso. Então, isso torna o jogo, às vezes, um jogo insosso, um jogo que não vai para lugar nenhum, porque nessa ânsia do mestre tentar fazer um mistério, ele acaba fazendo tanto mistério que o jogo em si é um mistério. Você pensa, o que eu tô fazendo aqui? O que tá rolando nesse jogo? Eu não sei. O jogo não tá indo pra lugar nenhum, né? Então, quando a gente fala, falhar é legal, deixar a coisinha aberta é legal, beleza, pode ser, mas o jogo em si, ele tem que propor ali alguma coisa, né? O jogo tem que andar, né? E aí isso tem a ver também com um outro ponto que ele fala sobre os jogadores estarem numa posição passiva. Algo que acontece muito no RPG, não só RPG de mistério, algo muito legal desse texto que pode ser usado para qualquer tipo de jogo. Ele diz, né, que se os seus jogadores são passivos, então o mestre ele tem que ser ativo, ele tem que fazer o jogo andar, e se os jogadores não vão até as pistas vão até os jogadores. A ideia lá, né, do tipo, o lobisomem ataca a pessoa. Isso pode ser feito de maneira mais sutil, menos sutil, de maneira mais efetivas ou menos efetivas, mas é uma ferramenta muito boa, né? E aí a gente volta na ideia de sandbox e railroad, né? Às vezes é necessário algum tipo de railroad. Se você para pensar, né? Quando você está fazendo uma campanha de mundo aberto e você coloca ganchos são espécies de railroad também, né? São pequenas trilhazinhas que você está dando para os jogadores. Até porque se você chegar num sandbox e joga o mapa na mesa com 1 milhão de coisas e fala, agora explorem. Pô, não tem. É isso, né? Uhum. Por mais experiente que a pessoa seja, ela vai ficar ali uns 2 segundos pensando, tá, pera, calma. Desorientado, né? Muita informação, coisa muito aberta também não é bom. Né? E essa sensação é horrível pro jogador, né? O jogador tá na mesa e não saber o que ele tem que fazer é muito tenso. Principalmente pro RPG ser um jogo extremamente interpretativo e muitas vezes só na nossa mente, né? Então não ter um caminho indicado ali
um objetivo central que pelo menos dê aquele gancho é difícil, né? E muito poderia ser dito também, né? O próprio texto está falando, né? Do potencial de histórias lineares. É até meio chovendo molhado ficar falando do potencial de histórias lineares. A gente vive num mundo onde histórias lineares dominam as nossas narrativas. Filmes, séries, sei lá, cinema clássico narrativo é uma história linear com começo, meio e fim, né? Toda essa coisa. Então, pô, tem muita coisa tirada ali para usar em RPG que é incrível, né? Um ponto que eu separei justamente para tratar aqui nessa discussão, que é você pode achar que Railroad é ruim e tal, e aquela coisa, mas, pô, tem uma coisa nessas histórias lineares que elas fazem muito bem, que elas fazem uma estrutura muito, muito bem assentada, e nisso você tem como prever melhor o que vai acontecer, né? Então não é uma coisa de também fechar os olhos e dizer, não, pô, RPG é isso daqui, não se conecta com nada, é um negócio completamente novo. Não, claro que não, né? A gente pode pegar inspirações de vários lugares, é óbvio. Sim, eu acho que essa estrutura é essencial ter a base, né? Todo momento do texto, ele propõe de acrescentar, né? Sempre mais, melhor. Acho que esse é o principal ponto do que a gente tá falando aqui, é sempre em adicionar coisas, nunca em tirar ou obstruir ou guardar informações, né? E eu acho isso muito maneiro de consequência, né? Uma ação deles refletiu em algo ruim. E eu acho que isso em cenário de investigação também é essencial. Tipo, tem um crime acontecendo, tem um assassino solto, eles precisam descobrir quem é. Pô, o fato deles demorarem, o fato deles revelarem muito a posição deles ou a intenção deles, o fato deles, sei lá, se derem mal numa investigação, isso tudo vai construir consequências na história, né? Então ele propõe ali, pra cada conclusão que tu quer que eles tenham, tu coloca 3 pistas. Mas eu ainda acho que vale. Tem muito no improviso, nessa questão de criatividade, tem muito uma parada de sim, mas. E então, quando eu vejo muito Barbichas, né? E eu tenho estudado bastante essa parte de criatividade. E aí tem uma coisa que eles falam muito que é nesse sentido. Um propõe, o outro aceita, mas inclui algo. Então, assim, Sim. tu propôs as 3 pistas ali para aquela conclusão que eles deveriam chegar. Aí eles têm que descobrir que é um açougueiro. Só que no processo, eles fizeram algum erro, cometeram, enfim, interrogaram alguém de uma forma muito agressiva. Então tá, eles vão descobrir aquela pista que eles deveriam descobrir naquela cena. Mas a polícia pode chegar, alguém pode vir defender aquela pessoa porque aquela pessoa tinha... Então assim, acrescentou coisa na história a partir da ação deles, né? Então não dá pra eles agirem de uma forma aleatória, tipo, fazerem o que eles quiserem e a pista se manter a mesma, né? Excelente. Sim, né? Ação e consequência. Exato. Justamente. Uma das características do mestre, bem lembrado, né? E aí, cara, você falou essa técnica de improvisação. Pensei no seguinte, a partir desse texto. Que o texto fala muito de pistas, você cria pistas e tal. E é uma pergunta que pode surgir, que não tem muito no texto, né? Quando você vai aplicar essas pistas, né? Beleza, eu criei as pistas. E agora? Onde e como eu encontro essas pistas? E aí, óbvio, tem outras pessoas que pensaram no assunto, né? E aí eu trouxe aqui 2 caras que marcaram muito a minha passagem pelo RPG. O primeiro é o Sly Flourish, um cara que escreveu um livro que eu me identifico muito com o título e com a proposta, que é The Lazy Dungeon Master. São técnicas de preparação, uma preparação para a improvisação. Você prepara coisas meio bullet points, assim, você não faz uma grande preparação, porque você é um mestre preguiçoso, você não quer ficar escrevendo um monte de coisa, mas que então são preparações que vão te ajudar a improvisar, né? E aí ele fala de um negócio que é muito importante para ele, que são secrets and clues, né? Segredos e pistas. E ele fala o seguinte, que você não tem que determinar onde o segredo vai ser descoberto, e sim qual é o segredo. Então, e aí entra uma questão aqui que pode ser um pouco polêmica, né? Que o Sly Flourish é um cara da D&D quinta edição, tá muito nessa linha do D&D mais moderno, né? Ele fala o seguinte, né? Você preparou 10 segredos e pistas. Você tem uma lista de segredos e aquilo ali são bullet points que você vai usar como improvisação. Tudo tipo, você sabe que o assassino trabalha no cais. Então essa informação ela pode vir de uma pessoa que você conversou na taverna, ela pode vir de vários lugares. É aquela coisa do que o Justin fala no texto, né? Você tem um martelo. Tudo que você parecer com um prego, você bate. É uma coisa que está ao encontro do Lazy Dungeon Master. Só que aí, é aí que entra a coisa polêmica, que ele fala, né? Que você pode encaixar essa pista em qualquer lugar. Então tem um exemplo que ele falou uma vez, que ficou muito na minha cabeça. Eu acho genial, que é o seguinte. As pessoas estavam numa dungeon, de repente resolveram derrubar uma parede. Eles falaram, bateu na parede, já tava meio oca. E aí, tipo assim, no livro tava escrito que era meio oca porque ela
Era um material meio frágil, sei lá, não era nada de tipo, tinha um segredo ali. Mas aí os players entraram numa de, vamos derrubar essa parede. E no que derrubaram a parede, o mestre pensou assim, excelente lugar para botar uma pista. Eles descobriram uma pista. Não tinha uma sala secreta lá, mas agora tem. E aí ele foi e botou um segredo. Eles descobriram um segredo do cenário. E aí, isso funcionou muito bem, né? Acabou a sessão e os jogadores foram falar, caraca, aquele momento foi o melhor momento da sessão, como assim? A gente abriu uma parede, do nada a gente descobriu. Ficou todo mundo muito eufórico, assim. E aí perguntaram pra ele, pô, mas então você preparou? Tinha um negócio ali na parede? Como é que você sabia que a gente ia explodir aquela parede? E a resposta dele é falar, pô, não, eu não sabia. Eu só improvisei. E aí tem essa coisa, né, que a galera critica muito, né, que é, não, pô, mas isso é ilusionismo, isso é railroad, você tá fazendo ali as pessoas encontrarem a pista de qualquer forma e tal. E aí eu gosto de fazer um contraponto, né, que é, beleza, é ilusionismo, mas ao mesmo tempo mestrar é também fazer uma curadoria da experiência em algum nível. Eu acho que não tem nenhum mérito em você seguir uma aventura como ela está escrita. Porque isso, no final do dia, se a experiência do jogo foi ruim, a culpa é do mestre, né? É lógico que não é verdade, né? Todo mundo tá ali como jogador, né? Então, todo mundo contribui para a diversão, em igual medida. O mestre talvez um pouco mais, mas enfim, né? Nesse caso, é um bom ilusionismo, porque você tá fazendo uma curadoria da experiência, tá fazendo aquela experiência ser enriquecedora. E, cara, é isso, tem ilusionismos que são bons, são bem feitos. Assim como, sei lá, um efeito de CG, às vezes é bom, às vezes é bem utilizado, às vezes não. Então é isso, mais um recurso na manga do mestre para ele utilizar. Se você usar direto, você começar a fazer isso o tempo inteiro, e aí, de fato, você começa a causar uma trilha. Mas é isso, não existe certo e errado em absoluto. Como a gente falou bem no começo, né? Mestrar é uma arte, tem que saber utilizar esses recursos. E bem utilizado. Eu acho que tem aquele esquema do... Foi uma frase até tua que tu falou, né? Se os jogadores sentirem que aquilo faz sentido, tá tudo bem. Né? As coisas têm que fazer sentido. Tipo... Então, eu acho que realmente... Talvez o exemplo que ele usou de quebrar uma parede e ter a passagem secreta, como envolve um local, algumas pessoas podem torcer o bico dizendo, pô, é muito ilusionismo tu mover, igual o esquema do ogro quântico, né? Que é também uma frase famosinha no RPG. Mas em várias propostas que o Justin coloca ali, de ter pistas flexíveis, eu acho essencial, cara. Tu tem uma rede de pistas, tu tem ali o que precisa ser descoberto, e a forma como aquilo vai aparecer depende. E eu acho que isso faz total sentido. E até foi algo que eu fiz bastante em Ock, né? Tipo, quando eu fui criar o cenário, eu ainda escolhi fazer em X, né? X-Crawl. Então, literalmente, eles poderiam ir pra onde eles quisessem, né? Então aí entra aquele primeiro ponto. Se eu não deixar claro pra onde eles têm que ir, o jogo fica desinteressante. Eles não têm um objetivo claro. Então, eu precisei incluir esse objetivo claro. E eu pensei, tá, onde que essa pista vai entrar? E aí eu estruturei na área inicial diversas pistas. Aí eu fiz esse esquema de explorar ao máximo. Adicionei muita informação ali sobre o cenário, diversas. Uma eu tinha que garantir que acontecesse, né? Que é o que o dia se propõe. E foi antes de ler o texto, por isso na hora que o Felipe me mandou, eu falei, caraca, quanta coisa faz sentido agora. Porque eu garanti que eles, no mínimo, eles tinham que sair dali sabendo onde é que eles têm que ir. O resto, eles coletariam as informações que eles precisassem. Teve várias ações que eles fizeram ali que eles adicionaram coisas novas no cenário, então eu joguei em cima das ações dele. Então, o fato deles interagirem com animais, eles demoraram muito naquele local, fizeram muito barulho, veio animais daquela região. Então, ali eles já coletaram pistas de como é que era a fauna naquele lugar hoje. Então, coisas que eles não teriam inicialmente quando eu planejei. Mas, pô, era parte do cenário descobrir o que tinha acontecido com a fauna. Então, fazia sentido incluir essa pista ali. E diversas outras que eles deixaram passar. Então, aquele grupo deixou passar algumas informações e tá tudo bem. Né? Pra história deles, aquilo funciona. Mas eles tinham um objetivo claro pra ir explorando. E aí é onde vem aquele ponto que ele traz ali de quanto mais informações tu vai explorando, mais rico vai tornando o cenário. Né? E acho que esse é o ponto que eu mais vou levar daqui pra frente, com essa questão das 3 pistas, que é eu vou ter cada vez mais segurança. Posso sentar numa mesa e eu vou saber que eu posso entregar informações para as pessoas irem construindo a própria jornada delas, né, ferramentas. E isso traz segurança pro mestre, né, que eu acho que é uma das principais paradas. Tipo, caraca, e se eles fizerem isso eu não sabia o que fazer? Não, tá ali, o jogo vai pra frente. Né? Mas eu não acho que se torne um ilusionismo, né? Se tu não moveu algo, tipo, abruptamente, que deixou aquele gosto amargo de, tipo, cara, isso daqui tá meio estranho, né? Que os jogadores percebam isso, eu acho que daí tu falhou nessa flexibilidade, né? Agora, se tu pegou uma proposta dos jogadores e incluiu uma daquelas ideias que você já tinha, né, pra jogar a história pra frente, aí eu acho que o jogo progride, né? Acho que é essa construção entre mestre e jogador, né? Bem colocado, Miguel.
Justamente, né? Eu acho que aí entra de novo a questão da apofenia, né? Se você coloca uma pista num lugar onde não faz sentido, é paranoico demais, você não conseguiu ligar os acontecimentos aleatórios para fazer aquilo fazer sentido, gera justamente essa sensação, né, de torcer o nariz, porque torcer o nariz é o quê? Não faz sentido. Mas a grande sacada, eu acho, aqui dos Sly Flourish é que quando faz sentido, É genial. exatamente, é genial. E aí você tá fazendo justamente uma coisa que eu acho que é uma premissa básica do RPG, que é justamente você ouvir os jogadores e pensar, cara, a solução deles faz muito mais sentido do que a minha. E aí, às vezes, faz sentido você literalmente mudar o cenário ou mudar como era, porque é isso. O que garante que quem escreveu a aventura tem uma lógica melhor do que quem tá jogando, sabe? Às vezes, não. Às vezes, aquelas 7 pessoas que estão jogando a aventura, bolaram uma solução incrível. Você pensa, caraca, não. Agora é isso. E isso me leva a falar de um outro texto do Prismatic Wasteland, texto sobre aventuras de mistério, e aí ele tem uma abordagem também um pouco próxima dessa ideia dos Sly Flourish, que ele fala o seguinte: o problema com o método clássico de uma aventura de mistério é a sua relação com o que é verdade. A ideia dele, então, é que um mistério que tem uma solução pré-determinada gera um cenário muito problemático. E aí a solução dele, né, o Justin tem essa coisa das pistas e tal, fazer toda essa gama de informações que você pode coletar para você deduzir. A partir do momento que você deduzir, você chega numa conclusão. A ideia dele é que a verdade ela é uma fabricação coletiva no meio da mesa. Então, justamente, é a coisa de você ouvir a teoria dos jogadores e pensar, pô, que ideia boa, essa ideia é boa. E aí, a partir daquele momento, aquilo é verdade. E aí, no cenário de mistério, isso é muito legal, né? Porque às vezes você não precisa nem dizer o que é verdade. Que aí, inclusive, queria até fazer uma pergunta pra você, Miguel. O que você acha, por exemplo? Aquela coisa clássica, né? Acabou o jogo. E aí começa a pipocar aquelas discussões. Pô, e aquela pista que a gente perdeu? Isso tem no texto também, né? Que ele fala quando termina a sessão. Pô, aquela pista que ele perdeu, o que vocês acham? Todo mundo vira a cabeça pro mestre e aí, pô, mestre, e aí, pô, o que aconteceria se a gente fizesse X ou Y e tal? E aí, o que você acha, cara? Você é o tipo de mestre que você acha que você revelaria alguma coisa ou você guardaria? Cara, eu. Dependeria muito se a campanha fosse continuar, se fosse ainda uma coisa. Tipo, vamos jogar uma one shot. Eu acho que é legal ter esse momento de, eu tinha preparado isso, né? Se vocês interagissem dessa forma, teria dado um problemão. Porque é legal também eles saberem que eles se livraram de determinado problema. Tem um que legal de descobrir o que tinha por trás, né? Mas eu acho, né? Muito do meu jeito de mestrar tem coisas que nem eu sei. Então, até no final de algumas sessões que a gente fez de playtest, que o pessoal falou. Caraca, mas e agora, tal? Eu falei, pois é, galera, nem eu sei, se um dia vocês forem atrás disso vai ser massa. Então, eu gosto muito dessa sensação, né, tipo, que até o Justin fala, né, pô, propõe, mas não aprofunda, né, tipo, tu deixa ali aqueles ganchos, se a galera puxar, tu vai indo com eles, né, e eles vão abrindo outros ganchos, enfim, tu não fecha, né, porque senão tu vai criar, na verdade, tu pega um ponto de obstrução e cria mais 3, né, tu ficar fechando todos eles. Agora, se deixar em aberto, assim, de tipo, construir ao longo da história, acho que fica mais flexível, né? Sim. E até complementando, o Selbit, ele tem um esquema de fazer a campanha dele, e no final ele faz o revelando, né? E cara, é muito massa que o Selbit segue bem essa estrutura de enche o cenário de pista, e aí a galera vai coletando aquelas informações, acho que são extremamente necessárias, ficam mais óbvias, né? Mais fácil de coletar. Tem certos riscos envolvidos, enfim, a história sempre avança. Mas é muito legal ver que, por exemplo, existem níveis de pista. Eu acho que isso é um tema muito massa. Eu queria ver também o que tu acha. Da mesma forma que eu comentei lá no início, né? De, o quanto os jogadores se aprofundarem, né? Merece essa recompensa. O Selbit trabalha muito com... Teve uma campanha ali que é o... O que seria esse revelando? Ele revela as coisas que os jogadores não descobriram, é isso? Isso. Ele bate um papo com os jogadores, para os jogadores trazerem a dinâmica ali. Ele explica, né? De coisas que aconteceram na mesa. Então ele traz realmente, pessoal. E aí foi um exemplo que rolou no Segredo da Ilha. Segredo na Ilha, né? Ele trouxe um papo de mostrando situações que aconteceram e que os jogadores não pegaram. Eles tinham uma investigação pra fazer na ilha. Teve pistas, várias pistas que eles coletaram. E teve umas que eles deixaram passar, mas que revelaria muito. Então, assim, eram pistas muito difíceis, muito sutis, que avançariam muito a história. Eles pulariam algumas casas, vamos dizer assim, se fosse uma aventura Railroad ali, né? Nas etapas. Eles pulariam muito se eles tivessem pego aquela pista difícil. E eu acho isso muito legal. Porque exige, tipo, uma nuance muito, muito sutil mesmo. Por exemplo, era uma doença específica
que a pessoa tinha que ter percebido uma atitude do vilão pra ter sacado que aquele cara era o vilão, sabe? Tipo, o fato dele ter reagido a uma situação deixava tudo muito estranho. Mas, cara, foi tão sutil que ninguém pegou. E na hora que ele revelou, tipo, ó, esse vilão, ele tinha essa doença que dificultava ele perceber rostos. Então, quando esse NPC veio com a camisa do outro NPC, ele reagiu de uma forma diferente. E essa foi uma pista que vocês não pegaram. E eu achei isso muito legal, ter esse nível de pista, sabe? Tem pistas mais básicas, tem pistas que vão, tipo, jogar o jogo um pouco pra frente de forma diferente, sabe? O texto do Justin Alexander tem isso, né? A partir do momento que você começa a criar várias pistas, você se dá o direito ali de criar pistas mais exóticas, mais difíceis. E é isso, se esses caras tivessem pego essa coisa, ele tinha essa doença, ia ser um momento que é isso. Cara, agora eu sou o Sherlock Holmes, pô. O problema é justamente quando você não consegue nem ser o Watson da vida, você não consegue nem matar uma charada. Uhum. Aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, às vezes tem mistérios que são difíceis, são fáceis, mas pra mim, principalmente quando você tá jogando, é melhor ter um mistério fácil, mas que seja coeso, que faça sentido, do que um mistério que é difícil e que é travado, né? Porque a partir do momento que ele é difícil e travado, ele não vira um mistério difícil, ele vira um mistério mal formulado, na minha opinião, né? O ideal seria um difícil e coeso, né? Nada contra também mistérios fáceis e coesos, assim, mas quando é difícil e travado, é o final do mistério e do cenário de RPG de mistério. É o pior tipo de cenário, né? Aquele que nada acontece. Não, e é bem relativo também essa questão de... Porque até o Justin fala ali, né? Mistério é a falta de informações, né? Então, se for partir do princípio, todo RPG é um jogo de mistério, né? Até na hora que tu vai explorar uma dungeon, Sim, tu tá ali sem saber nada daquela dungeon. E tu vai coletando informações ali no meio do caminho sim. pra começar a construir uma imagem mental na cabeça, né? Então, eu acho que é mais sobre isso, tipo, se chegar num ponto de que as pessoas não têm pra onde ir porque ela precisava de uma determinada pista, o jogo parou ali, né? Agora, se sempre vai estar sendo alimentado, essa relatividade de ser fácil ou ser difícil cai por terra, né? Porque pra alguns jogadores vai ser fácil interpretar uma pista e difícil interpretar outra. Então, e é até legal isso de, quando eu tava estudando também isso, tipo, pô, o que precisa ter num jogo de RPG, numa sessão de RPG pra ser uma sessão interessante, né? E aí, muitas pessoas traziam esses insights de, pô, tenta bolar mix de interações, né? Então, pô, tem que criar situações de combate, tem que criar situações de interpretação, tem que criar situações de puzzle, enfim, dinâmicas diferentes. Eu acho que isso vale pra pistas também. Nem toda pista precisa estar em cima de uma mesa ou no chão, num canto de um quarto. Sim. Tipo, pode ser uma pista que tem que ser coletada através de um combate, porque se tu derrotar aquela pessoa entrega aquela informação. Tem que ter uma que, pô, tu tem que entrar com sutileza numa taverna e interrogar o taverneiro. Pô, mas ele tem que ir com a tua cara pra ele entregar aquela pista. Enfim, tu tem N formas de coletar pistas que tu vai extrair também dinâmicas diferentes, né? E aí sim, isso vai tornar fácil, vai tornar difícil, porque, por exemplo, se tu tem pistas que tu só consegue através de interpretação, pô, pessoas que não estão tão atreladas a isso, até estilos de jogador, né? Tipo, o jogador não é tanto de interagir, tu vai travar a mesa porque é a única forma deles obter aquilo, né? Então acho que essa questão de dificuldade de mistério é muito relativa, né? É mais de como tu vai distribuir as informações pros jogadores, né? Com certeza. E aí, importante lembrar uma clássica. Todo jogo de D&D tem esse perigo de cair nesse lugar, que é o exemplo da porta trancada. Tem no texto também. Eu adorei essa parte. Se tem alguma coisa muito importante atrás de uma porta trancada, aquela porta tem que ser destrancada, você criou o maior e o mais clássico ponto de obstrução que você podia pro seu jogo. Se você precisa achar a chave, se você precisa abrir a porta, é isso. Acabou o jogo, né? O que você faz? Às vezes é melhor que a porta seja destrancada. Às vezes é melhor um mistério fácil e coeso do que um difícil e travado. Sempre vai ter uma chave em algum lugar, mas tu pode fazer o que tu quiser com aquela porta. Isso, exato. Mas se só tem como entrar com a chave, acabou, né? E aí entra de novo numa questão que eu trouxe, que é a questão de levar ao pé da letra as aventuras. Você tá jogando uma aventura pronta e tem lá escrito, essa porta é trancada, a chave dela tá em lugar tal. Não tem mérito nenhum em você deixar a porta trancada e ser uma porta mágica que não destranca nunca. Se o cara bolou uma coisa muito louca de passar por aquela porta, tudo bem, deixa, é isso. O RPG faz parte. Se você viu que o jogador pensou numa coisa genial ali, deixa rolar. Eu acho que se for pra resumir, assim, o apanhado geral do texto, é aquele ponto. É sempre sobre o que eles precisam encontrar e não sobre o como, né? Exato. Acho que levando isso a partir desse papo já avança bastante. É.
Miguel, como sempre, um grande prazer ter aqui você conosco, mas a gente já falou bastante. Pô, valeu, cara, brigadão. Não, muito maneiro bater esse papo. Sempre bom bater um papo assim e refletir sobre, né? A gente vai consolidando algumas coisas na cabeça, vendo coisas que a gente já fazia, pensando em coisas pra fazer, e, pô, é sempre muito legal. Pessoal, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, Miguel, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. Valeu, pessoal, grande abraço. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!